O Timão que atropelou o Liverpool jogando em Montevidéu, por sinal o Corinthians que nunca perdeu na Copa Libertadores da América para um time uruguaio. Ontem fez a sua 13ª partida contra uruguaios e conquistou a sua 8ª vitória. O Timão que fora de casa agora tem 7 jogos no Uruguai com 4 vitórias e 3 empates. Grande estreia do time corintiano comandado pelo técnico Fernando Lázaro. E agora o Pedro Ramiro chega para trazer esse dia depois da vitória corintiana, porque teve um susto que preocupa demais o torcedor. Renato Augusto, que já tinha se machucado no Campeonato Paulista, teve uma lesão no joelho, ontem deixou o gramado também com muitas dores no joelho, chorando no campo de jogo, e o Pedro Ramiro chega agora para atualizar as informações do Corinthians e também para falar sobre a situação do camisa 8 da Fiel. Grande abraço, amigo ligado aqui no Donos da Bola. Vamos falar do Corinthians, o Timão que venceu o Liverpool por 3-0 no Estádio Centenário em Montevidéu. Com gols marcados por Balbuena e Roger Guedes, a grande notícia, a grande preocupação na partida ficou por conta de Renato Augusto. Isso porque o meia saiu com dores no joelho. E eu lembro a quem nos acompanha que foi justamente nesta partida de estreia na Copa Libertadores que ele retornava de uma lesão no joelho. Mas, apesar da preocupação, apesar da situação que vive o meio-campista, ele fez questão, em entrevista aos jornalistas, em resposta a quem estava em Montevidéu, de tranquilizar o torcedor. Disse que não foi nada grave. Vamos ouvir o Renato Augusto. Fico triste porque me preparei bem, me recuperei bem e agora ter paciência. Menos mal que não foi nada muito grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Esse já tira um peso, né? Então agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu. É uma mistura de coisa, nem sei lá, acho que ficar chateado mesmo, ficar triste, sabe? Você sente, sei lá. Na hora é uma mistura de sentimentos, sei lá, se não fica muito... Porque nem foi a dor em si, eu não tava com muita dor, eu tava realmente triste, eu acho, sei lá. Não sei muito o que te passar. E agora, como eu falei, recuperar bem para poder voltar a ajudar a equipe. Pois é, Renato Augusto, portanto, passa por nova avaliação médica e, ao mesmo tempo, Fernando Lázaro, técnico do Timão, também falou sobre a partida e a ausência do jogador. Vamos acompanhar. Claro que impacta, né? O atleta importante do time retornando e aí uma saída precoce ali no jogo tira, o time estava jogando bem e ele participando muito da nossa, né, da primeira parte e tem esse primeiro momento de reajuste, entrar também ali, o Michael entrar nesse primeiro momento não é fácil, né? Não tá iniciando o jogo até entrar na rotação do jogo e justamente numa parada ali a gente tentou reorganizar porque a gente ficou um pouco com a bola um pouco nervosa, não conseguindo trocar passes e a equipe teve esse momento um pouco fora assim, mas depois foi retomando e conseguiu se recuperar dentro da partida de uma forma importante, sair com um resultado muito bom, né? Uma estreia também, tem vários componentes que traziam isso, quer dizer, você já está um grande tempo sem jogar, retomando, né, a competição depois de 25 dias, numa estreia de Libertadores fora de casa, depois uma saída com 10 minutos, então são vários componentes que vão acentuando ainda mais, não é claro o peso e a importância do Renato, mas são vários fatores que vão se acumulando e a equipe conseguiu dar uma resposta muito grande com tudo isso. Tá aí, portanto, o técnico Fernando Lázaro falando depois da vitória corintiana por 3-0 na estreia da Copa Libertadores. E o que fica agora é o questionamento para os próximos passos. Isso porque o Corinthians volta a campo na semana que vem diante do Remo, fora de casa no Mangueirão, em Belém do Pará, pela Copa do Brasil, mas também vai negociando atletas, negociando permanências. É o caso do Bruno Mendes, jogador que tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, mas já a partir do meio desse ano, ele está aberto para negociar outros pré-contratos. E até por isso o Corinthians se movimenta pela permanência do jogador. O Alessandro falou sobre essa situação. Vamos acompanhar. A gente vem aqui passar para o nosso torcedor a mais pura verdade. Esse encontro e essa reunião ainda não ocorreu. Eu mantenho contato com o Rodrigo, que é o agente do Bruno Mendes, e com o atleta também, juntamente com o nosso presidente, quase que todos os dias. É uma questão de agenda. Isso vai ocorrer nos próximos dias, mas
Não houve sequer uma negociação, não foi falado sobre tempo de contrato, valores, então essa é uma irresponsabilidade, na verdade, colocada sobre o atleta e sobre a staff do atleta. Existe uma comunicação sendo feita quase que diariamente, porque por uma questão de agenda ainda não ocorreu a reunião. Agora, falar uma inverdade que pesa sobre o atleta, né, uma expectativa que na verdade não ocorreu. O Bruno é um atleta profissional, dedicado, sempre que veste a camisa do Corinthians faz o melhor possível, né, e se depender da nossa vontade, a gente espera que também seja dele e do staff do atleta, a gente vai chegar num consenso. Ele tem contrato conosco até dezembro, né, ele vai participar durante essa temporada toda, então é sempre muito ruim quando ocorre um fato que na verdade é inexistente, como esse, por exemplo, colocado que o atleta pediu X valor. Tá aí, portanto, a palavra do Alessandro falando sobre Bruno Mendes. Próximos passos do Corinthians: tem jogo pela Copa do Brasil e estreia também no Campeonato Brasileiro no outro fim de semana. Esse é o Corinthians, pensando nas 3 competições que disputa, e claro, nós vamos trazendo todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Uma estreia muito boa, né, PDV, do Corinthians na Copa Libertadores da América, e felizmente, num primeiro momento de exame de imagem, nada de grave com o Renato Augusto. Então, 2 boas notícias para o torcedor: 3 pontos na Libertadores e o Renato Augusto só um susto, né? É fácil falar depois que acontece que era obrigação do Corinthians vencer o jogo por conta da expressão do Liverpool, né, do Uruguai, é um time menor e tudo mais, e o Corinthians a gente sabe do tamanho. Só que o que a gente vê na Libertadores é muitas vezes os times tropeçando, né, em casa, fora. O Flamengo perdeu pro Alcas, que nunca, né, tinha participado até então de uma Libertadores, é a primeira vez. O Galo perdeu em casa para um Libertad, que é um time até de certa tradição, mas o time do Galo é muito melhor e muito mais caro, muito mais estruturado, né, de peças do que do próprio Libertad. Então, quando você vê um Corinthians vencendo o Liverpool da forma como foi, a gente fica, obviamente, com a impressão de que era a obrigação do Corinthians por toda a força que tem. Mas não é bem assim se a gente levar em consideração a realidade dos clubes brasileiros na Libertadores, pelo menos nessa primeira fase. Então, acho bem importante que o Corinthians inicie com uma vitória, até porque o Argentinos Júniors venceu o primeiro jogo do Del Valle. Acho que essas 3 equipes vão brigar até o final pela vaga. O grupo do Corinthians vai ser apertado por conta desses 3 times. Na minha visão, a gente está falando de um atual campeão da Copa Sul-Americana, de um atual campeão da Recopa, e que já mostrou muita força. Ao mesmo tempo, uma equipe argentina que tem também bons jogadores, que é um time chato de se enfrentar, principalmente em solo argentino. Então o Liverpool vai ser o fiel da balança desse grupo. O Corinthians já começar vencendo fora de casa esse adversário já é um sinal de que o Timão tem aí uma plena condição de conseguir essa vaga na próxima fase.